Olá pessoal, sou eu novamente, Pedro Cruz, estudante de Engenharia Civil, e hoje eu vou estar resolvendo um exercício com vocês sobre o assunto que eu expliquei na aula anterior, que é o método de Newton para a solução de sistemas de equações não lineares. Então, se você não viu a aula anterior, volte, assista primeiro ela, para que você possa estar compreendendo o uso das fórmulas. Bem, então vamos lá. Para a gente iniciar, só relembrar as fórmulas para vocês. A gente utiliza 3 fórmulas. Essas fórmulas estão escritas de maneira mais geral, porque elas podem ser aplicadas para um valor de variável n. Então elas estão escritas de forma mais geral por causa disso. Mas, como eu expliquei na aula anterior, essa fórmula 1 a gente precisa para encontrar o valor da solução. Esse valor de solução ele vai servir para encontrarmos o novo valor da variável. E esse valor da variável a gente calcula o erro, que é para sabermos o quão próximo do valor real a gente está. Ou seja, como eu falei, nós estamos fazendo um cálculo numérico, nós estamos trabalhando de maneira numérica. Então esse valor não vai ser exato, mas nós vamos nos aproximar cada vez mais do valor exato. Mas nunca vamos chegar nesse valor exato, a não ser que você faça 100, 200 interações. Enfim, a gente tem o erro para isso, para que a gente saiba que aquela quantidade, aquele número de interações que a gente já realizou, ela já é suficiente para considerarmos nos nossos cálculos. Então vamos lá. O exemplo que eu vou utilizar do exercício é esse daqui. Então a gente tem a equação 1, que é uma equação não linear, como eu falei para vocês, onde o valor da variável ele é diferente de 1, os valores dos expoentes. Então a gente tem aqui a primeira equação, que é f1 de x, y igual a y menos 1 sobre 2 exponencial de x sobre 2 mais exponencial de menos x sobre 2 igual a 0. Então a gente tem aqui uma equação bem mais complicada do que o exemplo que utilizamos na aula passada, que é a equação 2, f2xy igual a 9x ao quadrado mais 25y ao quadrado menos 225 igual a 0. Aí nós temos os valores de chute inicial, os valores iniciais, o x1 e o y1 para as variáveis. Então, como eu falei, esse valor de chute inicial é para que a gente possa ir calculando. Sem eles a gente não tem como fazer esse cálculo. Então, geralmente na questão a gente vai ter o valor de chute inicial, assim como o valor do erro, que esse valor de erro é para nós calcularmos o quão próximo nós estamos daquele resultado exato. Então a gente tem um valor de erro aqui de 10 a menos 3, ou seja, 0,001. Então precisamos calcular, fazer interações para que o erro seja menor ou igual ao valor de 10 a menos 3. Então vamos lá. Primeiro passo, a gente já sabe, é a parte A do passo 1, né? O cálculo do jacobiano, que é calcular as derivadas parciais das equações em relação a x e em relação a y. Então aqui a gente tem a derivada parcial da equação 1 em relação a x. A gente tem esse valor aqui, menos 1 sobre 4 exponencial de x sobre 2 menos exponencial de menos x sobre 2. Então assim, a gente calcula isso parcialmente, a gente deriva isso parcialmente, a gente chega a um valor assim, de maneira simplificada, a gente chega nesse valor aqui, simplificando. E a equação 1 em relação a x, a derivada parcial da equação 1 em relação a y, é igual a 1. A gente pode ver aqui, né, que em relação a y é igual a 1. E a derivada
a equação 2 em relação a x, a gente tem que é 18x, porque como a gente pode ver aqui, 9 vezes 2 dá 18. E da equação 2 em relação a y é 50y, porque a gente tem aqui que o y está ao quadrado. Então, a gente encontrou o valor desse jacobiano, a parte A. O que a gente faz? A gente tem os valores de chute inicial e a gente aplica nessas variáveis. A gente calcula nessas variáveis. Então, para x e para y, o valor de x inicial é de 2,5 e o valor de y inicial é de 2. Calculando, a gente chega nesses valores aqui, que é o jacobiano. A gente tem aqui menos 0,8001, 1, 45 e 100. Então, a gente encontrou, já concluímos a primeira parte desse cálculo, e a gente pode prosseguir para a segunda parte, que é o segundo passo, a resolução. Então, a gente tem a fórmula, a gente tem o jacobiano, a solução e aqui a função, as funções, as equações. Então, a gente tem aqui também o valor de x inicial e de y inicial nessas equações. E o que a gente faz? A gente calcula nelas também. Você percebe aqui, calculando, a gente vai encontrar esses dois valores aqui. Perceba que aqui a gente está multiplicado por menos 1. Sempre está multiplicado por menos 1. Então, não pode esquecer, não pode errar nisso daqui. Esquecer de estar multiplicando por menos 1. Tá? Então, aqui para os valores iniciais, a gente tem esses valores. Daí a gente faz o quê? A gente faz aquele joguinho, né? Linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna. E a gente chega nesse sistema de equações lineares, que é bem mais simples de resolver do que um sistema de equações não lineares. É que a gente pode utilizar as formas que a gente tem para resolver um sistema de equações lineares. Subtração, adição, multiplicação e assim vai. Então, a gente tem mecanismos para resolver esse sistema de equações lineares. Isso aqui não vem ao caso nessa aula, mas eu acredito que, pelo fato de você já estar estudando cálculo numérico, você já tem um aporte matemático suficiente para entender isso daqui. Então, aqui, eu utilizei a multiplicação. Então, aqui eu multipliquei a equação 1 por menos 100, justamente para cortar isso aqui. E aí, eu encontrei os valores da solução, das soluções, que é justamente o que eu queria utilizando a fórmula 1. Aí eu venho para a fórmula 2, que é o quê? O valor da solução somado ao valor de chute inicial para encontrar o novo valor da variável. Então, eu tenho aqui o valor chute inicial somado ao valor da solução para x, no caso a solução x1. E eu encontro um novo valor para y, ou para x, para a variável x, de 3,1392. E para y exatamente da mesma forma. Então, eu tenho aqui o valor do chute inicial somado ao valor da solução SY1. E eu encontro um novo valor para a variável y. Então, encontrando os valores, os novos valores, a gente faz o quê? A gente aplica agora a terceira fórmula, que é o cálculo do erro. Então, esse cálculo do erro, a gente tem as fórmulas, que é o novo valor da variável subtraído ao valor antigo dividido pelo valor antigo, no valor anterior. Então, a gente tem aqui para x o novo valor dessa variável subtraído ao valor do chute inicial, né, o valor anterior, dividido pelo valor anterior. Então, assim, vale sempre lembrar que é o valor anterior. Nesse caso aqui, o valor anterior é o valor do chute inicial, porque a gente está fazendo a primeira interação agora. Mas não é sempre o valor do chute inicial. A gente vai estar utilizando o valor anterior da variável. Então, a gente chega aqui nesse valor, que em módulo, vale frisar isso que é sempre positivo,
a gente encontra um valor maior do que o erro tolerado. Então, o erro tolerado é o quê? É 10 a menos 3. Então, esse valor está bem maior do que o erro. Então, significa que a gente precisa fazer outras interações para que cheguemos no valor de erro, que o valor do erro seja igual ou menor do que o tolerado. Para y, a gente tem exatamente a mesma coisa. A gente utiliza o novo valor da variável subtraído ao valor anterior dividido pelo valor anterior. Percebam que no caso do y, como no exemplo da aula anterior, a gente vai convergir de maneira mais rápida, aparentemente. Então, apesar disso, apesar de a gente convergir de maneira mais rápida, nós não podemos parar de calcular fazer as interações com o y até que o valor da variável x também, o erro, seja menor ou igual ao tolerado. Então a gente volta sempre para o passo 1, parte B, que é o que? Utilizando agora os novos valores das variáveis que a gente encontrou. Utilizando esses novos valores, a gente calcula o jacobiano e fazemos exatamente as mesmas coisas. Seguimos o mesmo passo a passo com os valores novos que a gente encontrou. E daí a gente encontra o valor de solução e encontra agora o valor para os novos valores das variáveis. No caso vai ser o x3, y3, ou x4, y4 e assim vai. Para que a gente vá convergindo sempre. Então, através das interações, né? Então, a gente pode precisar fazer 6, 7, 8 interações para que a gente chegue no valor de erro que seja igual ou menor do que o tolerado. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido esse exercício. E até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.